Olá, participante, vamos iniciar o Mercado em Foco no mês de novembro. Bom, em relação ao cenário internacional, o Fed continua monitorando, principalmente o indicador de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Ainda não houve um arrefecimento, então ele continua com o discurso mais rígido em relação ao controle da inflação. Os mercados, alguns números saíram positivos em termos de inflação, CPI, mas quando veio o indicador de vagas criadas, veio pior do que o esperado e o mercado lá fora acabou devolvendo os ganhos que havia obtido aí nesse final de outubro e início de novembro. Na Europa continua a situação crítica em relação ao fornecimento de gás, chegada do inverno, a inflação elevada, Banco Central Europeu subindo juros, então a situação pelo mundo é complicada. Na China teve a volta das pessoas, a circulação das pessoas, estava um período de isolamento devido ao agravamento dos casos de Covid. Aos poucos as pessoas vão voltando e a economia vai voltando à sua normalidade. No Brasil, nós tivemos o fim da eleição, no mês de outubro. O cenário, no início, o mercado estava em lua de mel com o novo governo. Depois que o novo governo começou o seu discurso, em algumas entrevistas, onde ele priorizava muito mais o gasto fiscal em relação à responsabilidade fiscal. Os investidores ficaram um pouco temerosos com esse aumento de gastos. Chegou a ser discutido uma PEC de 200 bi, e isso se isso se perpetua ao longo dos próximos anos, a gente pode ter um endividamento chegando a próximo de 100% do PIB. Isso é ruim, o investidor fica preocupado, e aí nós tivemos um aumento da aversão a risco aí nos mercados, principalmente nos mercados mais arriscados de bolsa e também investimento imobiliário. A curva de juros também teve uma elevação muito forte, principalmente nas taxas longas, porque colocando essa responsabilidade fiscal em xeque, a gente tem um impacto direto na inflação. E a gente vem aí trabalhando com uma inflação baixa. A gente vai iniciar o ano com o mercado de trabalho aquecido, uma taxa de desemprego baixa, e se a gente não tiver esse controle um pouco mais rígido dos gastos fiscais, isso pode impactar negativamente. É claro que a responsabilidade social ela é importante para o nosso país, mas tem que haver um equilíbrio entre essa responsabilidade social e o gasto fiscal para que o Brasil continue a crescer e atrair novos investidores. Mesmo assim, diante desse cenário bem desafiador que está sendo não só o ano, mas principalmente esses últimos 2 meses do ano, no plano BD a gente conseguiu ficar 94% da meta no mês, tivemos um retorno de 0,73 contra uma meta de 0,77. No ano continua o nosso foco, a gente está determinado em bater essa meta no plano BD esse ano de 2022. Nós estamos no acumulado do ano até o final de novembro com 99,5% da meta atuarial. Mês de dezembro vai ser bem trabalhoso, nós vamos ter que avaliar direitinho esses movimentos de mercado para que a gente não devolva essa parte dessa recuperada que nós tivemos até o mês de novembro e que a gente consiga gerar algum resultado a mais aí para a gente atingir essa meta no ano. A gente está bem positivo em relação ao atingimento da meta, falta muito pouco. A gente vem fazendo alguns movimentos táticos no mercado justamente para a gente conseguir recuperar essa meta no ano. Não está sendo fácil. A cada notícia que sai do novo governo, o mercado oscila de forma brusca, e a gente está tentando ao mesmo tempo defender o que a gente já ganhou nesse período, mas também gerar algum resultado para o que falta para o atingimento de meta. O destaque da carteira foi a parte de renda fixa, teve uma variação de 0,83, mesmo com a elevação das taxas de juros. As taxas de juros subiram muito, principalmente na curva longa, só que a gente conseguiu obter um resultado muito bom na carteira, foi até superior à meta, 0,83 contra uma meta de 0,77. Na renda variável foi o pior resultado, nós tivemos uma
desvalorização de 2,63 na carteira, menor do que o Ibovespa caiu mais, caiu 3,06, como a gente trabalha com uma carteira mais defensiva para o plano BD, então a gente conseguiu neutralizar parte dessa queda. Já o plano CV, no plano CV, como ele tem uma carteira já, né, uma carteira mais pró-risco, ele acabou sofrendo mais, né? No mês nós tivemos uma variação muito próxima de zero, menos 0,03%, a meta foi de 0,80%. Para o plano CV esse ano já é bem desafiador a gente tentar encostar na meta atuarial. Foi um ano de muitas notícias negativas, isso acabou impactando negativamente todos os mercados, desde a renda fixa até a renda variável, investimento exterior, fundos imobiliários, todo o segmento foi afetado no ano de 2022. Mesmo assim, no ano a gente está com quase 7% de retorno, 6,23%, contra uma meta de 9,92%. Apesar do resultado ser abaixo da meta atuarial, mas o fato disso, você ter um resultado positivo, quando a gente pega o ranking, né, dos fundos, né, referente aos planos, né, os planos de mercado, plano de outras entidades, a gente está acima da média ainda no plano CV. Bom, eu fico por aqui e até o próximo mês. Obrigado.